Esse professor aqui precisa dormir, precisa descansar. Mas ele não consegue. Por quê? Porque por causa de dois motivos. Por causa do fuso horário, porque a gente está passando notícias da China e lá já está de dia e a China já vai fazendo sua política. E porque também está muito bom de acompanhar isso. Porque o Trump, eu fiz um vídeo agora à noite falando que o Trump ameaçou taxar a China em 50% se a China não retirasse a sua contramedida de tarifas de 34% para os Estados Unidos. E não é que a China já respondeu e não perde tempo mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu vou entrar nessa que vocês estão de falar o império decadente dos Estados Unidos. O império está caindo. Eu sei que é uma brincadeira, está muito longe disso acontecer, mas é uma provocação interessante, fala a verdade, né? Por quê? Porque o Donald Trump ele não está conversando com qualquer país subserviente a ele. Ele está falando com a segunda maior economia do mundo, com pretensões claras, pretensões não, mas assim com objeções claras, né? Para ser a primeira, objeções, é isso? Para ser a primeira, vai ser a primeira economia, sabe, em anos, talvez aí, é uma ameaça para os Estados Unidos e o comércio exterior, o Ministério do Comércio da China já respondeu o Trump. E isso é muito bom. Sabe por que eu estou falando isso? Porque assim, não baixou a cabeça. Olha só, o Ministério do Comércio Exterior falou assim. Primeiro ele justificou as contramedidas, né? Então a gente tem aí, ó, as contramedidas tomadas pela China visam salvaguardar sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento, além de manter a ordem normal do comércio internacional. Elas são completamente legítimas. Então, assim, é o que eu sempre falo para vocês. A China não está falando, ela não fala que está numa guerra comercial com os Estados Unidos, mas ela precisa se defender. Os Estados Unidos está lá atacando, como eu falei para vocês, o Trump deve dormir. Você sabe que um dos grandes nomes ali do governo Trump, que é o Marco Rubio, ele é um sinofóbico, né? Assim, você tem um governo definitivamente que é anti-China. Eles devem dormir pensando, eu odeio a China, eu odeio a China, eu odeio a China. E aí, foi além. Aí agora, isso, eles estavam primeiro, essa primeira fala que eu falei para vocês, eles estão justificando por que os 34%. Os Estados Unidos vai lá, define tarifa para o mundo inteiro e ninguém pode definir tarifa para ele, né? Aí o Ministério do Comércio, depois ele vai e responde os 50%. E aqui está a cereja do bolo, gente. Essa é a cereja do bolo. A ameaça dos Estados Unidos de escalar as tarifas contra a China, que é aumentar 50%, vamos lembrar, 50% é cumulativo, chegaria a 104%, né? É um erro sobre outro erro e expõe mais uma vez a natureza de chantagem dos Estados Unidos. Aí tocou. Falou assim, vocês estão chantageando. Quando ele fala assim, a nota do Ministério fala em natureza de chantagem, está falando que os Estados Unidos têm por forma natural a chantagem em outros países. E a gente sabe que é isso. Ao longo da história, se a gente começar a dar exemplos aqui, é sempre na história da ameaça, da chantagem. E aí vai. A China nunca aceitará isso. Ou seja, a China não adianta colocar o prazo de até o meio-dia do dia 8. Não adianta, isso não serve para a China. Você não está lidando com a Argentina de Milei, que presta continência para o Donald Trump. Você não está lidando com nenhum outro país pobre que depende de vender produtos para os Estados Unidos. Você está lidando com a grande economia mundial. Você está lidando com a China. Então a China nunca aceitará isso. Se os Estados Unidos insistirem em seguir por esse caminho, a China lutará até o fim. E falou que se tiver 50%, a China toma outras contramedidas. Aí você olha, você coloca Estados Unidos de um lado e China do outro, quem que está no desespero, gente? Está no desespero, está os Estados Unidos, está o Donald Trump, porque ele teve essas medidas de tarifa, o mercado mundial não respondeu bem, logicamente, mas o mercado dos Estados Unidos, pior ainda, um monte de manifestação surgindo nos Estados Unidos, você tem senadores republicanos que estão mudando de lado, que estão fazendo críticas ao Donald Trump, e é isso. O que mais que você quer? O que mais que você quer?
Então, eu entendo quando vocês falam o império decadente, porque o Donald Trump está afundando definitivamente os Estados Unidos. Ele está afundando. Então, você tem um governo que está indo contra o seu próprio povo, mas utilizando a justificativa de primeiro vem os Estados Unidos. Primeiro que fala primeiro a América. A América é o escambau, a América somos todos nós. Né? Primeiro vem os Estados Unidos, aquela coisa toda. Só que assim, não está lidando com qualquer um. Então assim, Donald Trump, eu estou vendo gente já falando e eu acho, de fato, se a gente tivesse que colocar, se tiver que definir uma guerra comercial entre Estados Unidos de um lado e China do outro, quem que está perdendo essa guerra comercial? Os Estados Unidos. É aquele que corre atrás. Sabe um time de futebol? É claro que eu vou fazendo um time de futebol que fica tocando a bola, tá vencendo o jogo, fica tocando a bola e faz o outro cansar. Os Estados Unidos está correndo atrás. É ele que está tentando, o tempo todo, ter uma cartada para poder conseguir alguma coisa. Mas a China está lá intacta. Assim, eu sei, não está intacta no sentido de que a economia dela não é afetada. Lógico que é. Só que parece que a China, ela tem muito mais recursos, como eu falei para vocês. Agora a China começou a fazer um investimento em indústria. Já tinha, mas aumentou ainda mais o investimento industrial e está com essa possibilidade, como eu falei num vídeo hoje, que saiu hoje ainda, de reduzir a taxa de juros, porque falou que tem gordura para isso, tem gordura para queimar, para poder facilitar o acesso ao crédito e aos empréstimos da população para aumentar o consumo interno chinês. Ou seja, quem que está correndo? Quem está falando que tem gordura para isso, quem está correndo atrás são os Estados Unidos. É o Donald Trump, sabe? E eu sei que antes do Trump os Estados Unidos já estavam em crise, mas é que o Trump ele está tendo umas medidas tão... assim, e ele está fazendo tantos inimigos no mundo, sabe? Está começando a gerar rivais que você nunca ia imaginar que ele ia fazer, mas ele está fazendo. Então, é esse o vídeo. Eu preciso descansar, eu preciso dormir. Esse é o terceiro vídeo de hoje, saindo pela madrugada. Veja você, hein? Não sei se tem gente aí, tem alguém aí? Deixa aqui nos comentários, fala para mim, eu tô aqui vendo isso. Porque tá muito bom. Sabe por quê? Porque a gente vê alguém batendo de frente com os Estados Unidos e a China, ela parece que agora ela está seguindo um caminho bem mais direto. Em vez de falar, não, a gente está... Não, Estados Unidos, você está sendo um problema. Você está fazendo tudo errado. Você está apontando o dedo e falou assim, você está cometendo erro atrás de erro. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso também. Mas foi um prazer estar aqui. Está muito bom de fazer esse tipo de vídeo, porque eu acho que a gente vai entendendo melhor as coisas. Sempre com muito respeito aos comentários. Vou ficando por aqui. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Fui!